E o que é misericórdia? Nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias, então devemos resgatar o significado desta palavra tão bonita, mas tão difícil de ser vivida. Misericórdia é aquele amor que nasce das entranhas. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de abrir espaço dentro dele para a nossa miséria. Misericórdia é a capacidade de Deus de nos amar, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez, porque Ele sabe o que criou, porque quando nos criou, Ele nos fez santos, imagem e semelhança dEle. Antes do pecado original, nós não tínhamos miséria. Mas depois que os nossos primeiros pais caíram e nós herdamos esta herança decaída, nós somos os primeiros que não podemos nos esquecer que misericórdia, mais do que uma palavra bonita, é uma condição sem a qual nós não conseguiremos chegar à grande meta que nos espera, que é o céu. E que bom que nós somos miseráveis, porque se nós não tivéssemos miséria, nós jamais poderíamos experimentar a ação da misericórdia em nós. Então, aqui eu encerro a primeira parte da homilia, fazendo com que você e eu consigamos entender que para colocarmos em prática o que Deus nos pede, nós precisamos contar com a força dEle, não com a nossa. Porque com a nossa nós nunca vamos conseguir. Porque a única coisa que nós conseguimos fazer com a nossa própria força é entristecer a Deus, é pecar. E aqui vem algo muito bonito. Eu começo a segunda parte da minha homilia lembrando uma das confissões do grande São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, um santo maravilhoso, que se você não conhece, eu convido a conhecer. Ele comentou muitas as cartas de São Paulo, mas em um dos livros, que eu também recomendo que você leia, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do Padre Tissot, um francês, ele coloca um pensamento de São Francisco de Sales, lembrando o grande São João Crisóstomo, que um dia, numa grande crise de consciência, foi para diante do Santíssimo Sacramento dizer para Deus: mas por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor escolheu os homens para serem padres? O Senhor deveria ter escolhido os anjos, porque os anjos não têm pecado. E ali nesta grande peleja, nessa grande luta dele com a sua própria consciência, com a sua humanidade e com Jesus sacramentado, o Senhor diz ao coração de São João Crisóstomo: você tem razão em dizer que eu não quis escolher os anjos e eu escolhi os homens. Só que eu quero te dizer, João, que eu escolhi os homens e não os anjos, porque só é capaz de ter misericórdia quem tem miséria. Os anjos, por não terem miséria, jamais seriam capazes de misericórdia. E a gente entende isso mesmo, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Deus pede para que o anjo desça e elimine a cidade, ele vai e executa, sem nenhum tipo de dor de consciência. Ele vai e faz, ele é um ser que obedece. Então veja que lindo, Deus nos permitiu termos miséria, porque só é capaz de ser misericordioso aquele que, por ter miséria, um dia experimentou a misericórdia. E aí você vai dizer: padre, mas o que isso tem a ver com o acampamento Famílias em Pé? O que isso tem a ver com a minha casa, com a minha família? E eu digo para você: tem tudo. Porque o lugar onde Deus quer que você seja um embaixador, um arauto da misericórdia, é na sua casa.